Olá, minha amiga, olá, meu amigo do canal Raciocínios Espíritas, tudo em paz? Eu sou o professor Danilo Cruz e esse é o nosso estudo da obra Sabedoria do Evangelho de Carlos Juliano Torres Pastorino. Pois bem, nós estamos já no 4º volume e hoje nós começaremos um dos maiores capítulos de toda a obra, chamado O Discipulato. É um capítulo extenso e, portanto, nós dividimos eles em partes menores. Ainda assim, no dia de hoje teremos uma aula um pouco mais longa, um pouco mais densa. Mas vamos ao texto, vamos ver o que é que Pastorino nos reserva. O capítulo é O Discipulato, baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 24 a 28, quando Mateus diz assim: Jesus disse então aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser preservar sua alma, a perderá. E quem perder sua alma por minha causa, a achará. Pois que aproveitará ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus mensageiros, e então retribuirá a cada um segundo o seu comportamento. Em verdade vos digo que alguns dos aqui presentes absolutamente experimentarão a morte até que o Filho do Homem venha em seu reino. Aí a gente pula agora para o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos de 34 a 38 e capítulo 9, versículo 1. Ele diz assim: e chamando a si a multidão, junto com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque quem quiser preservar sua alma, a perderá. E quem perder sua alma por amor de mim e da boa nova, a preservará. Pois que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? E que daria um homem em troca de sua alma? Porque se alguém nesta geração adúltera e errada se envergonhar de mim e de minhas doutrinas, também dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na glória de seu Pai com seus santos mensageiros. E disse-lhes: em verdade, vos digo que há alguns dos aqui presentes, os quais absolutamente experimentarão a morte, até que vejam o reino de Deus já chegado em força. Aí agora a gente vai para o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos de 23 a 27. Dizia então a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar sua alma, a perderá. Mas quem perder sua alma por amor de mim, esse a preservará. De fato, que aproveita a um homem se ganhar o mundo inteiro, mas arruinar-se ou causar dano a si mesmo. Porque aquele que se envergonhar de mim e de minhas doutrinas, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória, na do Pai e na dos santos mensageiros. Mas eu vos digo verdadeiramente, há alguns dos aqui presentes que não experimentarão a morte até que tenham visto o reino de Deus. Olha aí que interessante esses textos, hein? Pastorino então começa comentando, dizendo que depois do episódio narrado no último capítulo, novamente Jesus apresenta uma lição teórica, embora bem mais curta do que as do Evangelho de João. Segundo Mateus, a conversa foi mantida ali com seus discípulos. Marcos, entretanto, revela que Jesus chamou a multidão para ouvi-la
como que salientando que a aula era para todos. Palavras, aliás, textuais em Lucas. Então achava-se a comitiva no território não israelita, ou seja, pagão, de Cesareia de Filipe. E certamente os moradores de lá haviam observado aqueles homens, aquelas mulheres que perambulavam ali naquele grupo homogêneo. É natural que ficassem curiosos e fossem ali espiar de perto do que se tratava. A esses, Jesus convida que se aproximem para ouvir os ensinamentos e as exigências impostas a todos os que ambicionavam o discipulado, ou seja, o grau mais elevado dos três citados pelo Mestre. Os justos, são os bons, os profetas, que são os médiuns, e os discípulos, como vimos lá no volume 3. As exigências são apenas três, bem distintas entre si, e são citadas em sequência gradativa da menor para a maior. Nós observamos que nenhuma delas se prende a saber, nem a dizer, nem a crer, nem a fazer, mas todas se baseiam em ser. E o que vale é a evolução interna, sem necessidade de exteriorizações, nem de confissões, nem de ritos, nenhuma ritualística. No entanto, é muito bem frisada a vontade livre. Se alguém quiser, ou seja, ninguém é obrigado. A espontaneidade deve ser absoluta, sem qualquer coação física, sem qualquer coação moral. É preciso que a gente analise isso aí. Nós vimos no episódio anterior Jesus ordenando a Pedro que se colocasse atrás dele. Agora ele esclarece: se alguém quer ser o seu discípulo, siga atrás dele. E se tem vontade firme, inabalável, se o quer, realize essas três condições. Primeira, negue-se a si mesmo. Segunda, tome, carregue sua cruz. E terceira, siga-me. Se excetuarmos aí a negação de si mesmo, já tínhamos escutado essas palavras lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 38, conforme nós vimos no volume 3. O verbo negar-se ou renunciar-se é empregado lá em Isaías, no capítulo 31, versículo 7, para descrever o gesto dos israelitas infiéis que, esclarecidos pela derrota dos assírios, rejeitaram ou negaram ou renunciaram aos seus ídolos. E essa é a atitude pedida por Jesus aos que querem ser seus discípulos: rejeitar o ídolo de carne, que é o próprio corpo físico, com a sua sequela de sensações, emoções, intelectualismo, o que constitui ali a personagem transitória, a personalidade, pervagando alguns segundos espirituais na crosta do planeta, como coloca Pastorino. Com relação a carregar a própria cruz, nós já vimos também no volume 13 o que significava isso. É o corpo físico cruciforme. E os habitantes da Palestina deviam estar habituados a assistir à cena degradante que vinha se repetindo desde o domínio romano com muita frequência, a questão da crucificação. Para só nos reportarmos a Flávio Joséfo, ele nos cita 4 casos em que as crucificações foram em massa. Varus, que fez crucificar 2.000 judeus por conta da morte, aí em 4 a.C., de Herodes o Grande, no livro Antiguidades Judaicas, né, isso é colocado. Quadratus, que mandou crucificar todos os judeus que se haviam rebelado entre 48 e 52, no caso da Idade Moderna, né, aprisionados por Cumaros, né, e em 66 até personagens ilustres foram crucificadas por Gésius Florus, também colocado, né? E Tito também, que no assédio de Jerusalém fez crucificar todos os prisioneiros, tanto que não havia mais nem madeira para fazer cruz, e muito menos lugar para plantar essas cruzes, conforme diz Flávio Joséfo. Por aí se calcula quantos milhares de crucificações foram feitas antes. E o espetáculo do condenado ali, que carregava às costas o instrumento do próprio suplício, era uma coisa corriqueira. Não se tratava, portanto, de uma comparação vazia de sentido.
embora constituindo ali uma metáfora. Que o era, Lucas encarrega-se de esclarecê-lo ao acrescentar: carregue cada dia a própria cruz. Nós vemos aí a exigência da estrada de sacrifícios que são suportados heroicamente na luta do dia a dia contra os próprios pendores ruins, os próprios vícios. E a terceira condição, que é segui-lo, revela-nos aí a chave final ao discipulato de Jesus, que não alicia discípulos prometendo a eles felicidades nem privilégios. Pelo contrário, não basta que a gente apenas estude a doutrina, que a gente aprofunde a teologia, que a gente consiga decorar de cabeça as palavras e para pregar. Não, os ensinamentos, é preciso segui-lo, acompanhando-o passo a passo, colocando os pés nas pegadas sangrentas que o Rabi foi deixando ao caminhar pelas ásperas veredas de sua peregrinação terrena, nas palavras de Pastorino. Então, é Jesus que é nosso exemplo e também é nosso modelo vivo, justamente para ser seguido até o topo do Calvário. Aqui nós chegamos então a compreender a significação plena da frase que é dirigida a Pedro. Ainda és meu adversário, porque caminhas na direção oposta a mim e tentas impedir-me a senda dolorosa e sacrificial. Vai para trás de mim e segue-me. Se queres ser meu discípulo, terás que renunciar a ti mesmo, não mais pensando nas coisas humanas, que carregar também a tua cruz, sem que me percas de vista na dura, dolorida, laboriosa ascensão ao reino. Mas isso, se o queres, valerá a pena trilhar esse áspero caminho cheio de pedras, cheio de espinheiros. O versículo seguinte, que é uma repetição com uma pequena variante de Mateus capítulo 10, versículo 39, conforme nós vimos no volume 3, responde justamente essa pergunta. As palavras dessa lição, na verdade, são praticamente idênticas nos três evangelhos sinóticos, demonstrando aí a impressão que devem ter causado nos discípulos. Sim, porque quem quiser preservar a sua alma, a perderá. Ainda aqui nós encontramos o verbo sozo, cuja tradução é salvar, como a gente já viu no volume 3, e dá margem a tanta ambiguidade atualmente. Nesse passo aí, a palavra portuguesa preservar, que é conservar, resguardar, corresponde melhor ao sentido do contexto, e por isso que Pastorino usa essa palavra. O verbo apolesou, que é perder, só poderia ser dado também com a sinonímia de arruinar ou degradar, no sentido etimológico de diminuir o grau. E o inverso também é salientado. Mas quem a perder por minha causa, e Marcos ainda acrescenta, e da boa nova, esse a preservará. Sozei autem em Marcos e Lucas. Ou a achará, eurezei autem em Mateus. Então, a seguir, ele pergunta como que explicando a antinomia verbal anterior. Que utilidade terá o homem se lucrar todo o mundo físico, o cosmos, mas perder, isto é, não evoluir a sua alma? E qual é o tesouro da terra que poderia ser oferecido em troca, antagalama, né, da evolução espiritual da criatura? Não há dinheiro nem ouro nenhum que consiga fazer um mestre. E aí é bom, né, que a gente percebe que é preciso que a gente leve em conta que bens espirituais não podem ser comprados, não podem ser trocados por quantias materiais. A matemática aí possui o axioma válido também aqui, né? Quantidades heterogêneas não podem somar-se. Então o versículo seguinte vai apresentar algumas variantes. Mateus traz uma afirmação de que o Filho do Homem virá em sua glória, na glória de seu Pai, com a companhia de seus mensageiros, os anjos, para retribuir a cada um segundo os seus atos. Pastorino traduz aí doxa como glória,
Nós já vimos isso lá no volume 1 e no volume 3, porque é o melhor sentido dentro desse contexto. E nós entendemos aqui essa glória como sendo um sinônimo perfeito da sintonia vibratória ou da frequência, da tônica do verbo, o Pai, aí, né, no caso o som, a atribuição a cada um segundo os seus atos, e talvez bem melhor, de acordo com o seu comportamento, com a prática da vida diária. Não são realmente os atos, sobretudo isolados, mesmo os heróicos, que vão atestar a evolução de uma criatura no final das contas, como coloca Pastorino, mas sim o seu comportamento constante, diuturno, cotidiano. Então Marcos diz que se alguém dessa geração adúltera, isto é, que se tornou infiel a Deus, traindo a Deus, por amar mais a matéria do que o espírito, e errada na compreensão das grandes verdades, se envergonhar, ou seja, desafinar, não sintonizar, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier com a glória do Pai, em companhia dos seus mensageiros, ou seja, dos anjos. E Lucas repete as palavras de Marcos, menos aí a questão da referência à Boa Nova, e enquanto ele salienta, porém, que o Filho do Homem virá com sua própria glória, com a glória do Pai, com a glória dos santos mensageiros, ou seja, os anjos. E finalmente o último versículo, em que só Mateus difere dos outros dois, dos quais, no entanto, nos parecem mais em conformidade aí com as palavras originais. O mestre afirma: alguns dos aqui presentes, os quais não experimentarão, literalmente, não saborearão a morte, até que vejam o reino de Deus chegar com poder. Mateus, em vez de o reino de Deus, diz o Filho do Homem, o que deu margem à expectativa da parousia, ou parúzia, conforme a gente já viu no volume 3, ainda para os indivíduos daquela geração. Entretanto, não se trata aqui, de modo algum, de uma parousia escatológica. Paulo, inclusive, avisa aos Tessalonicenses que não o aguardem como se já estivesse perto, conforme a primeira carta dele aos Tessalonicenses no capítulo 2. Mas a descoberta e conquista do reino de Deus dentro de cada um, conforme Lucas, capítulo 17, versículo 21. É prometido ali para alguns dos ali presentes, para essa mesma encarnação. A má interpretação colocou aí muita gente em confusão. Os gnósticos, como por exemplo Teodósio, João Crisóstomo, Teofilacto e outros, e modernamente o cardeal Milot, como é citado por Pastorino, interpretam que a vinda na glória do Filho do Homem como sendo um prenúncio da transfiguração. Carretan diz ser a ressurreição e Godet acha que foi o Pentecostes. Todavia, os próprios discípulos de Jesus, que eram contemporâneos dos fatos, não interpretaram assim, já que após tudo terem assistido, inclusive o Pentecostes, eles continuaram esperando para aqueles próximos anos essa vinda espetacular. Outros recuaram mais um pouco no tempo e viram essa vinda gloriosa, na verdade, na destruição de Jerusalém, como sendo uma vingança do Filho do Homem. A gente sabe que isso desdiz o perdão que ele mesmo pediu ao Pai pela ignorância dos seus algozes, né? E aí fica difícil da gente concordar com essa visão, né? E outros interpretam isso aí como sendo a difusão do cristianismo entre os pagãos, como é o caso de Gregório Magno, Beda, Jancínio, Lamy. E aí Pastorino então nos convida a penetrar mais a fundo no sentido. Ele diz o quê? Que na vida literária e artística em geral, nós distinguimos nitidamente o aluno do discípulo. O aluno é quem aprende com o professor, enquanto que o discípulo é quem segue a trilha antes perlustrada por um mestre. Só denominamos discípulo
aquele que verdadeiramente reproduz as suas obras, a técnica, a escola, o estilo, a interpretação, a vivência do seu mestre. Aristóteles foi aluno de Platão, mas não foi seu discípulo. Mas Platão, além de ter sido aluno de Sócrates, foi também seu discípulo. Olha a diferença interessante aí, né? Então essa distinção já foi feita por Jesus há 20 séculos por seu discípulo, que é segui-lo e não apenas aprender as suas lições. Aqui nós podemos desdobrar os requisitos em 4, para melhor explicar. Primeiro, é necessário querer, porque sem que o livre-arbítrio espontaneamente escolha e decida, não pode haver discipulado. Daí é justamente, como diz Pastorino, é importante que assume ali, no progresso espiritual, o aprendizado e o estudo. Não podem limitar-se a ouvir rápidas palavras, mas precisam ser sérios, contínuos e profundos. Porque na realidade, embora a intuição seja a que ilumina o intelecto, se este não estiver preparado por meio do conhecimento e da compreensão, não poderá esclarecer a vontade, para que a vontade escolha e resolva pró ou contra. O segundo é o negar-se a si mesmo. Hoje, com a distinção que nós conhecemos entre espírito, que é a individualidade, e a personagem terrena, transitória, que é a personalidade, a frase mais compreensível será negar a personagem, negar a personalidade, renunciar aos desejos terrenos, conforme ensinou, por exemplo, Siddhartha Gautama, o Buda. E aí a gente percebe que poderíamos falar cientificamente que é preciso superar ou abafar a consciência atual para deixar que prevaleça a superconsciência, na fala de Pastorino. Então essa linguagem poderia inclusive ser incompreensível naquela época de Jesus, mas as palavras proferidas por ele são de uma clareza meridiana: renunciar a si mesmo, observando-se que pelo atraso da humanidade se acredita que o verdadeiro eu é a personagem, é a personalidade, e que a consciência atual é a única. Negar essa personagem e essa consciência exprime, no fundo, negar-se a si mesmo. Portanto, o mestre fala: esse eu que vocês julgam ser o verdadeiro eu precisa ser negado. Nada mais esclarece, já que não teria sido entendido pela humanidade de então. No entanto, aqueles que seguissem fielmente a sua lição, negando seu eu pequeno, seu eu transitório, iriam descobrir por si mesmos, de maneira automática, em muito pouco tempo, como coloca Pastorino, o outro eu, o eu maiúsculo, o verdadeiro, coisa que de fato ocorreu com muitos cristãos. Talvez no início possa parecer ao experimentado, desavisado, que seu eu verdadeiro seja algo externo. Mas quando, por meio da evolução, for atingindo o encontro místico do Cristo interno, esse vai assumir a supremacia e o comando, e ele verificará por esse divino amigo não um tu desconhecido, mas antes constitui um eu real. Além disso, o mestre não se satisfez com a explanação meramente teórica, verbal. Ele exemplificou, negando o eu personalístico de Jesus, até deixá-lo ser perseguido, preso, caluniado, torturado, assassinado. O que lhe importava o eu pequeno? O Cristo, na verdade, é o verdadeiro eu profundo de Jesus, como de todos nós. A gente tem falado sobre isso, né? E o Cristo, com a renúncia e a negação do eu de Jesus, pode expandir-se, pode assumir totalmente o comando da personagem humana de Jesus, sendo inclusive às vezes difícil distinguir quando falava e quando agia Jesus e quando falava e quando agia o Cristo, ou seja, o nosso Deus interno, né? Então por isso que Jesus, temos nele o Cristo, e a história o reconhece como Jesus o Cristo, considerando ele como homem, Jesus, e Deus, o Cristo. Então essa anulação do eu pequeno
fez que a própria personagem fosse glorificada pela humildade e o nome humano negado totalmente se elevasse acima de tudo, e tal forma ali que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, como fala Paulo aos Filipenses no capítulo 2, versículo 10. Tudo isso provocou intermináveis discussões durante muitos séculos por parte dos que não conseguiram penetrar a realidade dos acontecimentos, caracterizados então de mistério. São duas naturezas ou uma só? Como se realizou essa união hipostática? A divindade teria absorvido a humanidade? Por que será que uma coisa tão clara terá ficado incompreendida por tantos luminares que tratavam esse assunto? Perguntas trazidas por Pastorino para a nossa reflexão, e ele diz o quê? Que o eu profundo de todas as criaturas é o Deus interno, que se manifestará em cada um exatamente na proporção em que este renunciar ao eu pequeno, que é a personalidade, a personagem, usando a palavra que Pastorino gosta, para deixar campo livre à expressão do Cristo interno divino. Todos somos deuses, conforme a gente vê lá no Salmo 81, versículo 6, e também em João, capítulo 10, versículo 34. Se nós negarmos totalmente o nosso eu pequeno, ou seja, a personalidade, deixando livre a expansão, ali a manifestação do Cristo que em todos nós habita. Isso Jesus fez. Se a negação for absoluta e completa, nós poderemos dizer com Paulo que nessa criatura habita a plenitude da divindade. Ele falou isso aos Colossenses no capítulo 2, versículo 9. E a todos os que fizerem, ser-lhes-á exaltado o nome acima de toda a criação. Ele também fala isso aos Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 11. Quando isso tiver sido conseguido, a criatura tomará sua cruz cada dia que ela se apresentar, e sustentará galhardamente, quase diríamos triunfalmente, pois não mais será ela fonte de abatimentos e desânimos, mas constituirá o sofrimento por amor, a dor alegria, já que a porta estreita, como Mateus 7,14, que conduzirá à felicidade total e infindável. O Pastorino cita aí Pietro Baldi na grande síntese no capítulo 81. E, no entanto, dado o estágio atual da humanidade, a cruz que nós temos que carregar ainda é uma preparação para o negar-se. São as dores físicas, são as incompreensões morais, são as torturas dos resgates dos karmas negativos, mais ou menos pesados em vista do emaranhado de situações aflitivas, das montanhas de dificuldades que se erguem, que atravancam o nosso caminho, no seu sem número de moléstias, percalços, no cortejo de calúnias, nos martírios inomináveis e inenarráveis, usando as palavras que Pastorino traz. E ele diz o quê? Que tudo terá que ser suportado em qualquer plano, sem malsinar a sorte, sem desespero, sem angústia, sem desfalecimento, sem revolta, mas sempre com aceitação plena, com resignação ativa e até mesmo com alegria no coração, com a mais sólida, a mais viva, a mais inabalável confiança no Cristo que é o nosso eu. É o nosso Deus imanente, na força universal, inteligente e boa, que nos vivifica e que prepara de dentro do nosso âmago mais profundo a nossa ascensão real, até todos atingirmos a plena evolução crística, conforme é colocado por Paulo na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 13. A quarta condição do discipulado é também muito clara. Não permite qualquer tipo de ambiguidade. É preciso segui-lo. Então observe-se que a palavra escolhida com precisão poderia ter sido dito imitá-lo. Seria muito mais fraco. A imitação pode ser apenas parcial. Ou pior, pode ser uma simples dramatização externa.
Usar cabelo comprido, barba respeitável, vestes talares, gestos estudados, sem nenhuma ressonância interna. Não é imitá-lo apenas, é segui-lo. Segui-lo passo a passo pela estrada evolutiva até atingir a meta final, até atingir o ápice, tal como ele fez. Sem recuo, sem parada, sem demora pelo caminho, sem nenhum tipo de descanso, sem nenhuma distração, sem concessões, mas marchando direto ao alvo. Segui-lo no amor, segui-lo na dedicação, no serviço, no autossacrifício, na humildade, na renúncia, para que de nós se possa afirmar como dele foi feito. Fez bem todas as coisas, conforme a gente vê o Evangelho de Marcos, ele falando sobre isso no capítulo 7, versículo 37. E também dizer assim, passou pela terra fazendo bem e curando, conforme o texto em Atos, capítulo 10, versículo 38. Então, como mestre de boa didática, ele não apresenta exigências sem dar razões. Os versículos que vêm a seguir satisfazem essa condição. Aqui, como sempre, são empregados os termos filosóficos com absoluta precisão vocabular, uma elegância, usando o termo em latim, não deixando margem a qualquer dúvida. A palavra usada é psique e não pneuma, é alma e não espírito. Em adendo aí a este capítulo, Pastorino dá a constituição do homem mais à frente, segundo o Novo Testamento. A gente vai ver isso provavelmente na próxima semana. A alma, ou seja, a psique, é a personagem humana em seu conjunto de intelecto, emoções, excluído o corpo denso e as sensações do duplo etérico. Daí a definição da resposta 134 de O Livro dos Espíritos. A alma é o espírito encarnado, ou seja, a personagem humana, a personalidade que habita no corpo denso. Aí está, pois, a chave para a interpretação do negue-se a si mesmo. Esse eu, essa alma, essa personagem que precisa ser negada. Porque quem não quiser fazê-lo, quem pretender preservar seu eu, essa alma, vai acabar perdendo-a, já que ao desencarnar estará com as mãos vazias. Mas aquele que, por causa do Cristo interno, renunciar e perder essa personagem transitória, esse a encontrará melhorada, conforme coloca Mateus. E esse a preservará da ruína, como colocam Marcos e Lucas. E aí ele ainda prossegue que adiantará acumular todas as riquezas materiais do mundo se a personalidade vai cair no vazio. Nada de material pode ser-lhe comparado. No entanto, se for negada, será exaltada sobre todas as coisas, conforme o texto de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículos de 5 a 11. Todas e qualquer evolução do espírito é feita exclusivamente durante o seu mergulho na carne. Só através das personagens humanas é que haverá uma ascensão espiritual por meio do ajustamento sintônico. Então, necessidade absoluta de consegui-lo, não se envergonhando, isto é, não desafinando da tônica do Pai, que é o som, que tudo cria, que tudo governa e tudo mantém. Enfrentar o mundo sem receio, sem respeitos humanos, e saber recusá-lo também para poder obter um encontro místico com o Cristo interno. Se a criatura se envergonha e se retrai, não sintoniza. Não é possível conseguir aí o contato divino, e o Filho do Homem também a evitará, ou seja, também se envergonhará dessa criatura. Só poderá haver aí a descida da graça ou a unificação com o Cristo na glória, ou seja, na tônica do Pai, que é o verbo, é o som, na glória, ou seja, na tônica do seu próprio Cristo interno, eu interno, né? Na glória de todos os santos mensageiros. Se houver coragem inquebrantável de romper com tudo o que é material, o que é terreno, apagando as sensações, liquidando as emoções, calando o intelecto,
suplantando o próprio espírito encarnado, ou seja, perdendo sua alma. Só então ele achará, unificada, que estará com o Cristo, mergulhada nesse Cristo ao batismo aí, como uma gota no oceano, Bahá'u'lláh, como é colocado, né? Então realmente a gota se perde no oceano, mas inegavelmente ao deixar de ser gota microscópica, ela se infinitiza e se eterniza, tornando-se oceano. Em Mateus nos é dado um outro aviso. Ao entrar em contato com a criatura, esta receberá de acordo com o seu comportamento. E aí, de modo geral, nós lemos nas traduções correntes, né, de acordo com suas obras. Mas Pastorino diz que isso daria muito fortemente a ideia de que o importante seria o que o homem faz, quando na realidade o que importa é o que o homem é. E a palavra comportamento exprime melhor do que obras. Ora, a palavra do original, praxis, tem um e outro sentido. E é evidente que cada ser só poderá receber de acordo com sua capacidade, embora todos devam ser cheios, repletos, replenos, com a medida sacudida e recalcada, conforme diz Lucas no capítulo 5, versículo 38. Mas há uma diferença de capacidade entre o cálice, o copo, a garrafa, o litro, o barril, o tonel. De acordo com a própria capacidade, com o seu nível evolutivo, com o seu comportamento, a cada um será dado em abundância, além de toda medida. Olha aí que interessante. Aí Pastorino diz que é preciso que a gente figure uma corrente imensa que jorra permanentemente luz e força, energia e calor. O convite é feito para que a gente se aproxime e que a gente recolha o quanto quisermos. Acontece, porém, que cada um só recolherá conforme o tamanho do vasilhame que levar consigo. Então, o Cristo imanente e o Verbo Criador, conservador, se derramam infinitamente. Mas nós, criaturas finitas, só recolheremos segundo o nosso comportamento, segundo a medida de nossa capacidade. Interessante essa visão de Pastorino, né? Aí ele diz o quê? Que não existem fórmulas mágicas, não existem segredos iniciáticos, nem peregrinações, bênçãos de mestres, não existem sacramentos, nem sacramentais que vão adiantar nesse terreno aí. Poderão, quando muito, servir como incentivo, como uma animação, uma inspiração, uma esperança para progredir. Mas por si nada resolve, já que não agem ex opere operantes nem ex opere operatus, mas sim ex opere recipientes, ou seja, a quantidade de recebimento estará de acordo com a capacidade de quem recebe, e não com a grandeza de quem dá, nem muito menos com o ato da doação em si. E pode obter-se o cálculo aí da capacidade de cada um, isto é, o degrau evolutivo em que se encontra no discipulado de Cristo, segundo as várias estimativas das condições exigidas. Aí ele vai e cita, né, que pela profundidade e pela sinceridade na renúncia do eu personalístico, quando tudo é feito sem cogitar de firmar o próprio nome, sem atribuir qualquer êxito ao próprio merecimento, não com palavras, mas interiormente, e desse modo colaborando com todos os concorrentes que estejam aí na idêntica senda evolutiva, embora nos contrariem as ideias pessoais, mas desde que sigam os ensinamentos de Cristo. Aí ele diz que tem a segunda opção, que é quando a gente faz isso pela resignação sem queixas, numa aceitação ativa de todas as cruzes que exprimam atos e palavras contra nós, exprimam maledicências, calúnias, sem respostas, sem defesas, nem claras, nem veladas. Já nem queremos aí acenar a um contra-ataque ou a vingança. E a terceira perspectiva ele diz que é pelo acompanhar silencioso dos passos espirituais no caminho
do autossacrifício, por amor aos outros, pela dedicação integral, sem condições, ou seja, incondicional, no caminho da humildade real, sem convencimentos nem exterioridades, no caminho do serviço ali, sem exigência, sem distinção, no caminho do amor, sem preferências, sem limitações. E aí ele diz que o grau dessas qualidades todas juntas vai dar uma ideia do grau evolutivo da criatura. Assim, a gente consegue entender essas condições. Ou tudo à perfeição, ou pouco a pouco conquistando uma de cada vez. Mas parado ninguém ficará. Se não quiser ir espontaneamente, a dor vai servir de aguilhão, empurrando para frente de qualquer forma. No entanto, uma promessa é relativa aí à possibilidade desse caminho, e ela é feita de maneira clara. Alguns dos que aqui estão presentes não experimentarão a morte até conseguirem isso. Ou seja, a promessa tanto vale para as personagens de lá, naquela vida física, quanto para os espíritos ali presentes, garantindo-se-lhes que não sofreriam queda espiritual, aí simbolicamente colocado como morte, mas que ascenderiam em uma linha reta até atingir a meta final, que é o encontro sublime da união mística absoluta e total com o Cristo interno. Então é interessante a anotação de Marcos quando ele ainda acrescenta: o reino de Deus chegado em poder. Durante séculos se pensou aí no poder externo, na espetacularidade, né? Mas a palavra é colocada, expressa em muito mais a força interna, o dinamismo do espírito, a potencialidade crística, dinamizando a criatura em todos os planos. Interessantíssimo, né? Muito bom. Na semana que vem a gente prossegue falando sobre essa concepção do ser humano no Novo Testamento, ok? Um grande abraço, fiquem bem.